templo onde algo foi selado e nunca deveria ter sido acordado. Em algumas partes do mundo, quando uma pessoa começa a gritar vozes que não são dela, ninguém chama a polícia. Ninguém chama um padre. Eles chamam um templo. Este não é um filme. Não é uma lenda urbana. É um caso real reconhecido por monges budistas, onde dezenas de pessoas afirmaram ter sido dominadas por algo que, segundo eles, nunca foi humano. E o mais perturbador é que os rituais funcionaram. No final da década de 1980, na província de Pathum Thani, nos arredores de Bangkok, o templo Wat Phra Dhammakaya funcionava como qualquer outro centro budista ativo da Tailândia, com monges em rotina diária, moradores frequentando cerimônias e visitantes em busca de silêncio espiritual, até que começaram a surgir relatos que não envolviam visões místicas nem presságios simbólicos, mas comportamentos abruptos e perturbadores em pessoas comuns que cruzavam os portões do templo, indivíduos que, sem histórico de doença conhecida, passavam a apresentar mudanças repentinas de voz, força física fora do padrão e reações violentas a símbolos religiosos, algo que inicialmente foi tratado como exaustão, estresse ou crise emocional. Porém, a repetição dos episódios começou a chamar a atenção dos monges mais antigos, especialmente quando os casos passaram a ocorrer durante práticas de meditação coletiva, momento em que homens e mulheres de diferentes idades entravam em transe profundo sem orientação, caíam ao chão e pronunciavam frases em dialetos que não dominavam, algumas vezes em línguas antigas usadas apenas em textos rituais, o que gerou desconforto entre os praticantes e levou os responsáveis pelo templo a registrar os acontecimentos em diários internos, não como fenômenos sobrenaturais declarados, mas como ocorrências espirituais a serem observadas, pois dentro da tradição budista tailandesa, a possibilidade de interferência de entidades não humanas não é descartada, apenas classificada de acordo com o comportamento manifestado. E foi exatamente essa classificação que começou a preocupar quando certos episódios passaram a ser descritos como invasivos, já que os afetados demonstravam resistência extrema ao contato físico, gritavam para que não fossem tocados e reagiam com agressividade ao ouvir mantras específicos, algo considerado incomum até mesmo para estados alterados de consciência. À medida que os meses avançavam, os relatos deixaram de envolver apenas visitantes ocasionais e passaram a incluir moradores da região e até voluntários do próprio templo, o que transformou o problema em algo impossível de ignorar, porque não se tratava mais de um caso isolado ou de uma experiência pessoal interpretada como espiritual, mas de uma sequência de eventos semelhantes ocorrendo no mesmo local, sob circunstâncias parecidas com testemunhas recorrentes. Alguns monges relataram que durante a noite ouviam passos em áreas fechadas, não como assombração clássica, mas como movimentação pesada, acompanhada de uma sensação de pressão no peito, descrita como uma presença opressiva que surgia sem aviso e desaparecia quando os sinos matinais tocavam. Ainda assim, o templo evitou qualquer exposição pública, pois admitir oficialmente um surto espiritual poderia gerar pânico ou descredibilização. Mas o silêncio começou a ruir quando uma jovem praticante entrou em transe diante de dezenas de pessoas. Levantou-se com dificuldade e afirmou, em voz que não parecia sua, que aquele lugar havia sido marcado por algo que não desejava partir. Frase registrada por 3 monges e posteriormente repetida quase palavra por palavra por outro indivíduo semanas depois, sem contato entre eles. Foi nesse ponto que os responsáveis decidiram tratar o caso dentro da estrutura tradicional, convocando monges especializados em rituais de contenção espiritual.
práticas raramente usadas e reservadas apenas para situações em que se acredita que uma entidade externa esteja interferindo diretamente na mente humana, a decisão não foi tomada por crença cega, mas por eliminação de possibilidades, já que exames médicos básicos realizados em alguns dos afetados não apontaram causas claras e nenhum deles apresentava histórico psiquiátrico compatível com episódios coletivos tão semelhantes. Quando os rituais começaram, o ambiente do templo mudou de forma perceptível, não apenas para os envolvidos diretamente, mas para observadores neutros que relataram queda brusca de temperatura em áreas específicas, odores fortes sem origem identificável e reações físicas inesperadas durante os cânticos como tontura e náusea. Os monges registraram que durante certas cerimônias, os possuídos reagiam com violência extrema apenas ao ouvir o nome do templo ser pronunciado em voz alta, o que contrariava a lógica ritual, pois aquele nome deveria representar proteção e não provocar resistência. Quanto mais os rituais avançavam, mais claro ficava que aquilo não se encaixava nos casos espirituais comuns, descritos nos textos tradicionais, e embora nenhum monge afirmasse publicamente que se tratava de algo maligno, os registros internos passaram a usar termos que indicavam hostilidade consciente, como se a presença identificasse o ritual como uma ameaça direta. O desconforto aumentou quando um dos monges mais antigos afirmou sentir que a entidade, ou força, não estava ligada a uma pessoa específica, mas ao espaço em si, como se algo tivesse sido atraído ou despertado naquele local ao longo do tempo. Essa possibilidade mudou completamente a abordagem, porque significava que não bastava libertar indivíduos, seria necessário proteger o templo como um todo. E foi assim que o Wat Phra Dhammakaya deixou de ser apenas cenário de episódios estranhos para se tornar o centro de um fenômeno que ninguém ali conseguia explicar completamente. Não havia gritos por atenção, não havia pedidos de ajuda externa, apenas rituais, registros e um consenso silencioso entre os monges de que algo real estava acontecendo, algo que não deveria ser ignorado. E enquanto o templo tentava manter a normalidade para o mundo exterior, internamente crescia a certeza de que aquela era apenas a primeira fase de algo muito mais difícil de conter. Nos meses seguintes, mesmo após a intensificação dos rituais de contenção, os episódios não cessaram, pelo contrário, tornaram-se mais silenciosos e, por isso mesmo, mais perturbadores, pois deixaram de ocorrer apenas durante cerimônias e passaram a se manifestar em momentos comuns, como refeições coletivas e períodos de descanso. Monges relataram lapsos de memória, objetos deslocados sem explicação e uma sensação constante de vigilância, como se algo observasse cada movimento sem se revelar. Alguns afirmaram acordar durante a madrugada com a clara impressão de estarem sendo chamados pelo nome. Mas ao verificar, os corredores encontravam tudo em absoluto silêncio. O que agravou a situação foi quando um dos monges responsáveis pelos registros internos começou a apresentar comportamento alterado, inicialmente discreto, depois cada vez mais evidente. Ele passou a evitar áreas específicas do templo, recusava-se a participar de certos cânticos e demonstrava desconforto físico intenso ao se aproximar do salão principal, até que durante uma reunião restrita, afirmou que sentia algo se mover dentro dele quando tentava meditar, não como iluminação espiritual, mas como invasão. Essa declaração marcou um ponto de ruptura, porque até então os afetados eram visitantes ou voluntários, nunca monges experientes, o que levou os líderes do templo a reconhecerem que a situação havia ultrapassado os limites tradicionais de controle. Novos rituais foram realizados, mais longos, mais restritos e conduzidos durante a madrugada. Horários considerados críticos dentro da tradição local. Testemunhas relataram que durante essas cerimônias, o ambiente parecia instável,
com velas que se apagavam sozinhas, ruídos metálicos vindos do telhado e uma pressão física que dificultava a respiração, como se o ar estivesse mais pesado em determinado momento. Um dos participantes entrou em transe profundo e pronunciou frases que não foram registradas publicamente, mas que, segundo relatos internos, continham referências a eventos antigos ocorridos na região antes da construção do templo. Menções a rituais esquecidos e a algo que teria sido selado de forma incompleta. Essa revelação alterou novamente a compreensão do fenômeno, pois sugeria que a origem não estava ligada às pessoas atuais, mas a práticas espirituais muito anteriores, algo que teria permanecido adormecido até ser reativado por atividades modernas de meditação intensa. A partir daí, parte do templo foi isolada discretamente. Áreas passaram a ser evitadas sem explicação aos visitantes, e alguns monges foram afastados temporariamente, oficialmente por motivos de saúde, embora internamente todos soubessem que se tratava de proteção. Curiosamente, após esse isolamento, os episódios diminuíram em frequência, mas não desapareceram completamente, manifestando-se de forma esporádica e imprevisível, sempre associados às mesmas áreas e aos mesmos sintomas de desconforto extremo. Com o passar dos anos, o caso nunca foi divulgado oficialmente como assombração ou possessão, permanecendo restrito a registros internos e testemunhos individuais. Porém, alguns dos envolvidos afirmam até hoje que o templo nunca voltou a ser o mesmo, que há locais onde a meditação se tornou impossível e que certas práticas foram abandonadas por respeito a algo que ainda estaria ali, não como um espírito que se mostra, mas como uma presença latente, silenciosa e consciente. O mais inquietante é que, segundo esses relatos, não houve uma expulsão definitiva, apenas um acordo tácito de contenção, como se o local tivesse aprendido a conviver com algo que não pode ser removido, apenas mantido sob vigilância. E para aqueles que viveram os acontecimentos, a verdadeira assombração não está em aparições ou gritos, mas na certeza desconfortável de que, mesmo em espaços considerados sagrados, nem tudo que responde ao chamado espiritual retorna da mesma forma que foi invocado. Com o passar do tempo, o silêncio que se instalou no templo passou a ser interpretado não como alívio, mas como alerta, porque os monges mais antigos diziam que a ausência de manifestações visíveis nunca significou a ausência de presença, e sim adaptação. Relatos começaram a surgir de visitantes que, sem conhecer a história, abandonavam o local antes do previsto, alegando mal-estar súbito, náusea, tontura ou uma sensação inexplicável de angústia. Alguns afirmavam sentir um peso nos ombros ao atravessar determinados corredores, como se estivessem sendo pressionados a sair. Curiosamente, esses trajetos coincidiam exatamente com as áreas isoladas anos antes, o que reforçou a convicção interna de que algo permanecia ativo, mesmo contido. Em ocasiões raras, câmeras de segurança registraram falhas abruptas apenas nesses pontos, não como panes técnicas comuns, mas como interrupções completas, quadros congelados seguidos de longos intervalos sem gravação. Quando os equipamentos retornavam, nada parecia fora do lugar, exceto pela sensação persistente de que algo havia acontecido fora do alcance humano. Um ex-monge que deixou o templo anos depois relatou que, durante seu último retiro, teve um sonho recorrente no qual caminhava pelo salão principal enquanto ouvia cânticos invertidos, vozes que soavam familiares, porém distorcidas, e ao despertar sentia dores no peito e marcas avermelhadas nos braços, marcas que desapareciam ao longo do dia, mas retornavam sempre que ele tentava meditar novamente. Após deixar o local, os sintomas cessaram completamente, reforçando sua crença de que a origem não estava nele, mas no espaço. Especialistas asiáticos em práticas espirituais tradicionais que tiveram acesso indireto
Ao caso, sugeriram que o templo pode ter sido erguido sobre um antigo ponto ritualístico anterior à própria tradição budista da região. Locais assim, segundo eles, não são neutros. Funcionam como pontos de concentração energética que, quando ativados de forma incorreta, podem responder de maneiras imprevisíveis. Essa hipótese nunca foi confirmada oficialmente, pois escavações ou investigações arqueológicas profundas poderiam violar princípios religiosos e culturais. Optou-se pelo silêncio e pela preservação. Hoje, o templo segue em funcionamento, aberto ao público, aparentemente tranquilo, mas com regras não anunciadas, horários específicos para circulação, áreas discretamente evitadas e práticas cuidadosamente ajustadas. Quem passa por ali sem sensibilidade talvez não perceba nada além de um lugar sereno. Mas entre os que viveram os acontecimentos, existe a certeza de que algo permanece acordado, observando, aguardando, não com pressa, não com fúria aberta, mas com a paciência inquietante de algo que sabe que o tempo, naquele lugar, sempre trabalhou a seu favor. Com o passar dos anos, a história deixou de ser comentada abertamente, mas nunca foi esquecida. Porque em comunidades como aquela, o silêncio não apaga acontecimentos, apenas os empurra para a memória coletiva. Alguns monges mais jovens passaram a relatar experiências semelhantes, sem jamais terem ouvido os relatos antigos, descrevendo sombras que pareciam se mover contra a direção da luz, passos em locais onde o piso rangia mesmo sem ninguém presente, e uma sensação constante de estar sendo observado durante orações noturnas. O mais inquietante era o padrão. Todos descreviam os fenômenos nos mesmos horários e nos mesmos espaços, sempre próximos ao antigo salão selado. Um monge responsável pela manutenção revelou anos depois que, ao substituir uma porta antiga, encontrou símbolos entalhados na madeira que não pertenciam a nenhum alfabeto conhecido da região. Símbolos que não estavam ali quando ele entrou para o templo, ou pelo menos não eram visíveis. Após a substituição da porta, os eventos cessaram por algumas semanas, mas retornaram com maior intensidade, como se a remoção tivesse provocado algo adormecido. A liderança espiritual decidiu então reforçar os rituais de proteção, não como tentativa de expulsão, mas de contenção, uma admissão silenciosa de que aquilo não podia ser removido, apenas mantido sob controle. Visitantes continuam chegando, muitos buscando paz, outros curiosidade. Poucos permanecem tempo suficiente para perceber as sutilezas, mas aqueles que ficam relatam sonhos perturbadores com lugares que nunca visitaram e vozes que parecem chamar pelo nome. O templo nunca foi oficialmente declarado assombrado. Não há placas, não há advertências, apenas uma recomendação vaga de respeito absoluto ao espaço, porque ali, segundo os mais antigos, não se trata de um espírito comum, nem de uma possessão clássica, mas de algo que nunca pertenceu inteiramente ao mundo humano e que apenas encontrou naquele local um ponto de passagem, um eco que se recusa a desaparecer, aguardando, observando, existindo à margem daquilo que chamamos de compreensão. E assim encerramos mais uma história aqui no News Web Doc. Se você chegou até o fim, o nosso sincero agradecimento por acompanhar esse relato até as últimas consequências. Deixe nos comentários se essa história te causou desconforto, medo ou dúvidas. E se você acredita que certos lugares guardam algo que nunca deveria ser despertado, o seu like ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais, obscuras e perturbadoras como essa. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos documentários. Compartilhe este vídeo com quem gosta de mistérios, fenômenos paranormais e relatos que desafiam a lógica. Obrigado por fazer parte da comunidade News Web Doc. E até o próximo caso, se você tiver coragem de voltar.